Nós estudaremos um conteúdo que não é a continuação do livro que nós temos estudado. Nós vamos estudar um tema chamado Como Encher a Mente com a Palavra para Praticar. Como eu disse, não é uma continuação do livro que temos estudado. Eu não consegui organizar o conteúdo a tempo, mas nós vamos estudar sobre esse tema que é de um livro do pastor Ryan McGraw, que ainda não temos em português, mas que me foi muito útil para um estudo que dei e eu penso que vai ser parte desse conteúdo muito útil também para nós. Então, o tema, como encher a mente com a palavra para praticar. Seria esse o tema que nós vamos considerar. E o autor começa dizendo assim: se nós realmente, irmãos, provamos que o nosso Senhor, Ele é gracioso, nós devemos desejar o leite puro da palavra de Deus, a Escritura Sagrada, para que possamos crescer por ela. E nós devemos então entender que nós devemos deixar, como a palavra de Deus mesmo requer de nós devemos deixar que a palavra de Cristo, ela habite ricamente em nós. E com qual propósito a palavra de Deus então habitaria em nós ricamente? O propósito então, ou o propósito de nós enchermos a nossa mente com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que é para inculcar as Escrituras em nossa mente. Nós vamos nos voltar para a palavra, para inculcarmos a palavra em nossa própria mente. Mas não somente em nossa mente, é para também enraizá-las em nossos corações, em segundo lugar. E em terceiro lugar, para expressá-las em nossos discursos e em nossa própria vida. Então há meios através dos quais nós podemos fazer com que a nossa mente ela se torne uma mente cheia com a palavra para que possamos praticar. E um primeiro ponto que ele ressalta é o que nós podemos chamar de leitura sistemática da Escritura Sagrada, uma leitura regular da Escritura. Ele vai dizer, leia a Bíblia inteira com atenção, regularidade e frequência. O Senhor ele nos chama e chama os crentes a de fato voltarmos os nossos olhos à palavra do Senhor. Nós não podemos, irmãos, nos deixar ou nos dar ao luxo de sermos ignorantes de qualquer parte da Escritura Sagrada. Nós devemos usar a palavra de Deus e usar os meios que Ele nos dá para estarmos familiarizados com todas as suas partes. Então, a leitura sistemática da Escritura, consistente, ajuda com isso. E os benefícios dessa leitura sistemática, sequencial, capítulo da Escritura, mais capítulos da Escritura, nos traz benefícios e benefícios que são cumulativos. Benefícios que são cumulativos. À medida que vamos lendo, vamos acumulando um conhecimento daquelas verdades que nós encontramos na Escritura Sagrada. Mas o que isso exige de nós? O que a leitura sistemática ela exige de mim e de ti? Ela exige de nós paciência. A leitura sistemática, capítulo por capítulo, dia após dia, exige de nós paciência e tempo. Paciência e tempo. Precisamos exercitar nosso coração em paciência e precisamos separar um tempo para que possamos ler. Mas ainda que exija de nós, irmãos, tempo e paciência, é algo que é para nós, ou deveria ser, gratificante. Mas veja, nós sempre propomos, geralmente no início do ano, eu lanço, ou ao final do ano, um plano de leitura da Escritura que é proveitoso para alguns, para mim é muito proveitoso, mas alguns rejeitam planos de leitura da Bíblia. Alguns vão rejeitar planos para como ler a Bíblia. E pensam que a ideia de adotar um plano de leitura da Bíblia vai dificultar a meditação lucrativa. Então nós podemos ponderar pensando o seguinte na afirmação de dois homens do passado. Ponderemos o seguinte, Lloyd Jones nos adverte de um lado dizendo: é uma coisa boa ler a Bíblia diariamente, mas pode ser bastante inútil se simplesmente o fizermos para poder dizer que lemos a Bíblia diariamente.
Eu sou um grande defensor de esquemas de leitura da Bíblia, mas temos que ter cuidado para que em nosso uso de tais esquemas não nos contentemos apenas em ler a parte do dia e depois sair correndo sem pensar e meditar. De outro lado, um teólogo chamado A.W. Tozer, ele diz: nada menos que uma Bíblia inteira pode fazer um cristão inteiro. Então, rejeitar, irmãos, os planos regulares de leitura raramente traz para nós benefícios, raramente faz de nós conhecedores da Bíblia. John Owen, puritano, diz: quando os homens leem a palavra, mas raramente, de modo que as coisas dela lhes são estranhas ou não lhes estão familiarizadas, eles estarão continuamente perdidos no que são. Então, muitos se opõem à leitura da Bíblia em um ano. E por quê? Porque dizem ter dificuldade também para reter o que leram. Então, alguns vão dizer, olha, eu tenho dificuldade porque eu acho que atrapalha na meditação. Outros vão dizer, não, porque eu não consigo reter. E o autor, então, vai nos dizer que nós devemos considerar essa maneira de pensar como se Satanás estivesse sentado ao nosso lado da cama, sussurrando em nossos ouvidos. Nós devemos abordar a leitura da Bíblia como atletas profissionais, ele vai dizer. Não devemos dar ouvidos ao sussurro de que não vou ler muita Bíblia porque eu não consigo reter a Escritura. Não vou ler vários capítulos da Bíblia porque eu não consigo reter aquilo que eu li. Ele diz, isso é sugestão do diabo. Devemos abordar a leitura da Bíblia como atletas profissionais. Sua capacidade de ler bem aumentará através de exercícios regulares. Ou seja, à medida que nós passarmos a nos abraçarmos com a Escritura e a lermos diariamente porções e mais porções da verdade. Não há progresso sem sangue, suor e lágrimas. Ele diz, não desanime se no início você não entender e lembrar pouco. Ele diz, perseverai e orai muito. Persevere no dever da leitura sistemática da Escritura, um meio através do qual nós podemos encher a nossa mente, bem como o nosso coração, com a palavra do nosso Deus, através de uma leitura regular. Mas, separado e distinto da leitura, há o que nós chamamos de meditação na Escritura. A meditação é muitas vezes entendida como um sinônimo de relaxamento. Isso segundo a cultura ou religiões orientais, né? É associada à ideia de esvaziar a mente. Só que meditação na Escritura não se refere à ideia de esvaziar a mente. É o contrário. Meditação é encharcar, encher a mente com a palavra. Nas Escrituras, a meditação refere-se ao pensamento profundo, cuidadoso e orante. O salmo que nós lemos ou cantamos, o Salmo 1 fala sobre isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a meditação envolve algo como objeto da minha meditação e aquilo vai encher a minha mente. Um puritano chamado Matthew Henry, ele vai dizer, meditar na palavra de Deus é falar conosco sobre as grandes coisas nela contidas, com uma aplicação de mente, uma firmeza de pensamento, até que sejamos adequadamente afetados por essas coisas e experimentemos o sabor e o poder delas em nossos corações. Um outro puritano chamado Thomas Watson vai dizer, meditar é ruminar as verdades que ouvimos. E existem pelo menos dois tipos de meditação. Aquela que nós chamamos de meditação ocasional ou extemporânea, que é quando você caminha, por exemplo, primeiro campo, contempla a criação de Deus, olha para os céus e então pensa. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso, outro dia. Então você começa à luz ou a partir de uma revelação geral de Deus, um acontecimento no seu dia, você começa a refletir sobre aquilo, sendo orientado e guiado pela palavra. A palavra será aquilo que vai orientar ou guiar a sua meditação extemporânea ou ocasional.
Ou quando você está limpando ou lavando um prato, ou vasculhando o teto, ou varrendo o chão da casa, você começa a pensar acerca do fato de que nós precisamos continuamente limpar e varrer a sujeira do pecado do nosso coração e da mente. Enfim, irmãos, são o que nós podemos chamar de meditação ocasional. Aproveitamos ocasiões na nossa caminhada que servem para começarmos a refletir sobre coisas celestiais. E essas coisas são guiadas, essa meditação é guiada também pela verdade, pela própria palavra. Só que além da meditação ocasional, há o que nós podemos chamar de meditação deliberada. É quando nós, então, separamos um tempo específico para que possamos meditar, para que possamos, então, pensar na Escritura objetivamente. Então, a meditação deliberada é voltarmos nossos olhos para a Escritura e extrairmos uma porção da Escritura para pensarmos acerca dela. E essa meditação é sempre um ato reflexivo. A meditação, então, à luz da Escritura, é um ato reflexivo da alma, é um ato da própria consciência do homem. Então, nós voltamos para a Escritura e passamos a pensar acerca de uma porção do texto. Por exemplo, o salmista no Salmo 119 vai dizer: ó como amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Você pensa, poxa, ele ama a lei do Senhor. E uma evidência de que ele ama é que ele medita na lei do Senhor todo dia. Então você pensa, eu medito na lei de Deus todo dia? Será que eu passo a dedicar tempo para pensar acerca das verdades? E você então começa a perceber a sua fraqueza, a sua falha em meditar na Escritura todo dia. Logo, uma conclusão que você pode extrair é que você não ama tanto a palavra de Deus como deveria. Aqueles que amam de fato a palavra de Deus como deveriam, meditam na palavra do Senhor. Aqueles que conhecem a Deus dedicam tempo à sua palavra. Então você começa a perceber que você está aquém daquilo que você deveria ser. E a Escritura, em geral, vai nos revelar isso. Nós estamos aquém, distantes daquilo que nós deveríamos ser à luz da palavra. E então, isso vai ser combustível para uma outra forma de colocarmos a palavra em nossa mente, que é a oração. Mas veja, começa com a meditação. A meditação é um meio fundamental para isso, e você vai estar pensando em você naquela ocasião. A meditação não é você conclui, lê um texto, encontra uma verdade no texto e então começa a pensar, não, isso aqui serve para fulano, isso aqui serve para cicrano, beltrano. Não, a meditação é algo que você vai pensar na sua própria condição, em você mesmo, aplicando aquela verdade para você. E a meditação, à luz da palavra, ela envolve 3 portas. Ela envolve o que nós chamamos de a porta da compreensão. Eu tenho que entender o mínimo possível da porção do texto que estou lendo e meditando. Uma segunda porta é a porta do coração, ou a porta dos afetos, é que aquela verdade meditada e passando pela compreensão, ela vai encontrar guarida ou morada no meu coração. E a terceira porta é a porta do viver prático. Aquilo que encontrou morada no meu coração deve se expressar então na minha própria vida, no modo que eu caminho, no modo que eu falo, nas coisas que faço. Então, a meditação, irmãos, e a prática, elas são como irmãs. Elas devem caminhar juntas. Mas tudo começa, de fato, com um tempo dedicado à meditação. E qual é, então, o propósito da meditação? O propósito da meditação, irmãos, é uma transformação pessoal. Uma mudança em nós. E o que a meditação, então, envolve? Nós falamos há pouco. Envolve pensar longa e continuamente sobre um assunto. Isso deve, irmãos, levar ao uso prático da Escritura em nossas vidas. A meditação é o melhor meio de manter as palavras das Escrituras em nossas mentes e aplicá-las em nossos corações e vidas. Se a sua meditação ela surgir de uma pergunta sobre um versículo das Escrituras, ela tomará a forma de ler e reler o texto em um espírito de oração. Muitas vezes você observará implicações teológicas de uma passagem. E no que isso deve resultar? A implicação teológica deve resultar em uma aplicação pessoal que é sólida e legitimamente extraída do texto. Então, por isso que isso exige de nós uma certa compreensão daquele texto que nós estamos considerando. E a meditação, então, ela vai ser algo muito proveitoso
para que a palavra de Deus ela possa encontrar morada em nossa mente e em nosso coração. Então, é algo distinto da escritura, da leitura. Pode ser aproveitado o texto que eu estou lendo continuamente, uma porção do texto, ou eu posso meditar em outro texto à parte. Nos últimos dias eu vinha lendo os profetas, um profeta menor por dia. Mas o texto que eu estava meditando era nos Salmos. Até hoje eu estou meditando nos Salmos, na realidade. Um bom tempo no Salmo 119 e agora nos cantos de romagem, seguindo em frente. Então, a leitura de um livro em particular, ou de alguns livros em particular, a parte de um texto separado para meditação. Pode ser feito assim, pode ser feito diferente. O ponto é que a Escritura seja a base para aquilo que você vai meditar. Ou as verdades extraídas, ou uma verdade, ou um atributo de Deus, ou coisas dessa natureza. Mas sempre partem da Escritura como a base de tudo isso. Além da leitura sistemática, além da meditação na Escritura, há o que nós chamamos de culto privado diário. Isso envolve você na sua devoção particular ainda. E essa prática, irmãos, combina leitura sistemática e meditação, juntamente com o que nós vamos falar, que é a oração, colocando-as no contexto da adoração. Então, usar os meios de graça em espírito de adoração é o que os torna lucrativos para nós. O Salmo de número 5 afirma que o salmista buscou a Deus de manhã cedo. Diz assim o Salmo 5, verso de número 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O salmista também meditava sobre os caminhos de Deus nas vigílias da noite. O Salmo 63, verso 6, nos diz assim: no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. E o Salmo 1 nós vimos, não é? Tempo de devoção ao Senhor, manhã e noite. O Salmo 119 até o retrata buscando a face de Deus 7 vezes em um dia. O Salmo 119, verso de número 164, irmãos, nos diz assim: 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Então note que o salmista ou os salmistas criaram o hábito da comunhão com Deus. E isso não pode acontecer sem perseverança, sem nós nos esforçarmos para termos esse tempo com o nosso Senhor. Então, essa adoração privada garante para nós, primeiro, que pratiquemos a leitura sistemática da Escritura e garante para nós que continuemos praticando também uma meditação na Escritura diariamente. Então, isso envolve a sua devoção particular e essa devoção que envolve leitura da Escritura, envolve meditação na Escritura, envolve também a oração. A oração, irmãos, é um elemento importante para entender a Escritura e mantê-la em nossas mentes. Como o homem não pode conhecer as coisas de Deus sem o Espírito, como ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2, versos 13 e 14, a oração demonstra dependência do Deus Trino no estudo de sua palavra. Então, nós não devemos abrir nossas Bíblias sem orar para entendê-la e viver de acordo com ela. É necessário que roguemos ao Senhor, clamando a Ele por iluminação, para que Ele nos faça compreender as verdades que nós lemos, bem como meditamos. Veja, irmãos, Deus fez nossas mentes e Ele nos dá e nos priva de sabedoria como Ele quer. Ele pode nos dar sabedoria, Ele pode nos privar de sabedoria como Ele quer. O Senhor pode aumentar ou diminuir a nossa sabedoria. E mesmo a memória nossa tem uma dimensão espiritual e deve ser uma questão de oração. Nossa memória foi afetada com o pecado. Nossa mente, tudo em nós. Então, Thomas Boston, ele observou os efeitos do pecado e da graça de Deus em Cristo na própria memória do homem. Então, nós devemos rogar ao Senhor por iluminação e para que possamos, então, também ter com que essas palavras que nós lemos e meditamos em nossa mente, que elas não sejam arrebatadas da nossa mente nem do nosso coração.
O autor vai nos dizer que, com que facilidade, ele faz uma pergunta, nos lembramos de coisas que nos impressionam profundamente. Com que facilidade nos lembramos de coisas que nos impressionam profundamente? Ele pergunta, por exemplo, quem de nós esqueceu o dia do seu casamento? Para aqueles que casaram, obviamente. Quem de nós esqueceu o dia do nascimento do seu primeiro filho? Ou outras coisas que nos marcaram, na nossa própria caminhada. Há coisas que marcaram a nossa vida que nós não esquecemos porque aquilo foi marcante, porque aquilo nos impressionou. Então ele diz, uma razão por que nos lembramos de tão poucas coisas das Escrituras é a seguinte, porque a palavra de Deus causa uma impressão pequena em nós. Nós não nos impressionamos com as verdades do Senhor. Nós não ficamos admirados e maravilhados com as verdades de Deus. Por essa razão, nós frequentemente nos esquecemos. É como se entrassem por um ouvido e saíssem pelo outro. Quando a verdade nos impressiona profundamente, raramente nós nos esquecemos. Raramente nós nos esquecemos da palavra. Então nós devemos, irmãos, entender que nós não podemos nos desculpar de nada. Mas não se desculpe também ou limite o poder do Espírito Santo, supondo que você não pode lembrar do conteúdo das Escrituras. Porque podemos. E podemos pedir que Ele nos impressione com sua glória, com seu Evangelho e com o conhecimento da sua própria verdade, como posto na Bíblia. E devemos fazer maior uso da oração em nossa leitura da Bíblia. Devemos fazer de nossa capacidade de lembrar as Escrituras uma questão de nossas orações fervorosas. Deveríamos orar mais por isso de fato, porque frequentemente nos esquecemos mesmo. Há muitos por aí que lembram de uma série de coisas. Que você perguntar, tem caras que decoram os times de futebol, o nome de todos os jogadores daquele time, ou de coisas que gostam, eu fico impressionado com isso. E muitos crentes também. Mas se você perguntar quais os livros da Bíblia ou perguntar alguma coisa relacionada à Escritura, um verso memorizado, o camarada não consegue dizer. Porque querem ocupar a mente com coisas que não são de fato proveitosas e acabam então se perdendo nisso. Mas o que pode nos ajudar então é a oração. A oração do Pai Nosso, irmãos, é útil e nos ajuda também a orar trinitariamente. Não somente nos ajuda a meditarmos e afirmarmos a palavra na nossa cabeça, oraremos a Deus para que a palavra more em nossa mente e em nosso coração, mas orar a palavra também é um meio para que a palavra de Deus encontre morada na nossa mente e em nosso coração. A oração dominical é uma forma de nós gravarmos a palavra em nossa mente, em nosso coração. Os salmos também são úteis, pois podemos transformar aquelas orações em nossas orações. Então nós podemos usar as palavras de Deus para elevarmos nossas vozes a Deus, argumentando inclusive com o nosso Senhor, a partir das promessas dele encontradas na palavra. Então, os salmos são úteis para isso e nós vamos orar aquilo e aquilo vai se fixar. Tais práticas aumentarão, irmãos, nossa memória das Escrituras, porque estamos colocando as Escrituras em usos práticos no nosso dia a dia. Devemos transformar a linguagem das Escrituras em argumentos apresentados a Deus. Então, isso vai ser fundamental, vai ser muito bom. Então, por exemplo, quando Deus diz que sua vontade é a nossa santificação, em 1 Tessalonicenses 4:3, devemos orar para que o Senhor nos santifique por causa do seu nome. Então, veja, é baseado numa verdade, numa declaração, numa promessa expressa do nosso Senhor. E então isso vai fazer com que não necessariamente a palavra ou verso por verso seja fixada em nossa cabeça, mas a verdade de Deus sim. Aquele princípio extraído dali sim. A vontade expressa do nosso Senhor sim. Além, irmãos, da leitura sistemática da Escritura, além da meditação na Escritura, além da devoção particular, um outro meio de fixarmos a palavra de Deus em nossa mente é através de ouvir sermões, ouvir a pregação do Evangelho. Nosso estudo particular é indispensável, contudo, o anúncio público da palavra, ouvimos Cristo mais diretamente falando conosco. Através da pregação, irmãos, nós ouvimos o nosso Senhor, o profeta por excelência. E a fé, de fato, como diz a palavra, em Romanos capítulo 10, versos 14 e 17, nos diz que a fé vem ouvindo a palavra de Cristo.
Então, o foco deste ministério deve ser Cristo e Ele crucificado. É o que é proclamado para nós. E essa pregação também estará cheia das Escrituras, se for um pregador bíblico, que vai pregar a partir da Escritura. E toda a sua pregação vai ser recheada pela palavra. A pregação, de fato, irmãos, é o principal meio de graça e não é por acaso. Nós devemos, de fato, ter uma expectativa pela bênção do Espírito Santo quando nós ouvimos os sermões sendo anunciados e lucramos muito quando ouvimos a pregação da palavra com um coração humilde e submisso àquelas verdades que estão sendo ditas. E assim nós também lucramos, não somente ouvindo a palavra ser anunciada, que vai encher a nossa mente com as verdades do nosso Deus, mas além de ouvir, nós lucraremos muito conversando sobre os sermões anunciados. Podemos fazer também perguntas e comentários com nossos filhos quando nós chegarmos em nossa casa, para tratarmos sobre o que foi exposto na Escritura. Obteremos, irmãos, o maior lucro com a palavra pregada, enquanto a exposição e a aplicação estiverem frescas em nossas mentes. Isso é no dia do Senhor. Depois do anúncio da verdade de Deus ser feito do púlpito. Então, estar presente nos dois cultos da igreja é estarmos expostos a mais aprendizado ainda da própria Bíblia. Estaremos aprendendo mais e mais. A leitura da Escritura no culto, nas orações que são feitas à luz da Escritura, dos textos que são lidos, variados, da pregação que é feita. Além do culto, nós temos a escola dominical, que é também uma ocasião oportuna para isso. Uma vez, irmãos, que o domingo ele foi feito para devoções públicas e particulares a Deus, devemos aproveitar para que possamos conhecer mais o Senhor por meio da sua palavra. E as reuniões de oração, irmãos, também são um momento oportuno, caso seja possível, para nós enchermos a nossa mente. Nós e nossos filhos conhecemos mais a Bíblia e amadurecemos espiritualmente. E quando experimentamos isso? Quando estamos envolvidos com as atividades da igreja, especialmente no dia do Senhor. Mas além desses meios, nós temos outros meios que vou mencionar por alto. Ouvir sermões em áudios também é uma forma muito proveitosa de sermos edificados, não somente no culto público, mas em ocasiões em que podemos botar então um fone de ouvido em nosso trabalho, que não exige muito esforço da nossa mente, nós podemos também dedicar um tempo ali para ouvirmos a palavra de Deus ser anunciado em outros dias da semana. E essa palavra, então, encontrando morada em nossa mente, ela poderá ser usada por nós. Veja, devemos abordar o estudo da Bíblia, como temos falado, como aprenderíamos uma língua estrangeira. A única maneira de aprender um idioma é mergulhar nele e usá-lo sempre que possível, diz o autor. Devemos nos esforçar para usar as Escrituras que lemos em nosso culto particular, em nossa conversa diária com outras pessoas também. Isso nos ajuda a fixar a nossa mente nas coisas lá do alto, onde Cristo está em absolutamente tudo aquilo que nós fazemos. Ajuda no evangelismo. Essa prática nos ajuda no evangelismo, quando nós encontramos outras pessoas e podemos então testemunhar do Evangelho de Cristo. Se você não tem uma Bíblia, você tem a verdade de Deus na sua mente. Você vai poder então falar da palavra de Deus para aquela pessoa. Ajuda quando nós estamos ali diante de alguém que precisa de um encorajamento. Nos ajuda no encorajamento dos outros crentes e na demonstração de outros também. Quando nós temos a palavra de Deus gravada em nossa cabeça e em nosso coração. A palavra vai servir também vai ser muito útil para a instrução dos nossos filhos e a disciplina também. Na disciplina, a palavra evita que ela se torne arbitrária e garante também que a criança compreenda os princípios das Escrituras. Então, pensar na palavra e tê-la em nossa mente, em nosso coração, será fundamental para isso. Outra forma de termos também a palavra de Deus em nossa mente é quando nós usamos outros meios, tais como catecismos da nossa igreja. Os catecismos são úteis para preencher ou aprender sobre a própria Bíblia. Nossos padrões doutrinários usam uma linguagem exata da Bíblia, abundante e rico em Escritura. E isso nos ajuda também a aprendermos mais sobre a palavra.
ler as referências bíblicas, estudá-las, compreender as implicações teológicas das Escrituras, são coisas muito boas para que a palavra de Deus ela encontre morada na nossa cabeça. Bíblias em áudio, ouvindo, saltério sendo cantado, uma forma de fixarmos a palavra de Deus também em nossa mente, através do cântico destes salmos, na devoção pública, bem como particular, é fundamental. E podemos então, irmãos, pontuar mais 2 pontos finais: a adoração familiar e a memorização da palavra. A adoração privada é uma coisa distinta da adoração familiar, quando reúno com a minha família. A adoração familiar, irmãos, aumenta o conhecimento da Bíblia para todos. Toda família, ela se torna mais familiarizada com a palavra quando ela é aberta no lar e é lida diante de todos. E no meio desse processo todo não é exigido de absolutamente ninguém algo extraordinário. A própria leitura de um capítulo é incomparavelmente melhor do que não ler absolutamente nada. Então, ler a palavra junto com a família é fundamental para que possamos, então, inculcar em nós e naqueles que estão dentro de nós a palavra. E um outro meio, irmãos, para finalizarmos, é memorizar. Aí exige um empreendimento nosso nesse dever, né? De fixar essa palavra através da memorização precisa do que diz o texto. Memorizar é muito útil para as crianças que muitas vezes não conseguem compreender o conteúdo bíblico. Isso fornece uma base sólida sobre a qual eles podem construir. A memorização também, irmãos, é útil para atender às necessidades de situações específicas. Quando nós estamos, então, numa situação angustiante ou difícil, um dilema, algo para decidir ou tomar, algo para fazer, o texto memorizado pode vir à tona naquele momento. E pode nos ser útil para uma ocasião muito específica e prática na nossa própria caminhada. Por exemplo, se uma pessoa se vê tentada a raiva e brigas, ela pode memorizar uma passagem como a de Provérbios capítulo 19, verso de número 11, quando a palavra do Senhor diz assim: a discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Então, memorizar um texto pode ser útil numa ocasião como essa, em que você se vê tentado a raiva e a brigas. Então, a palavra ela pode ser muito útil assim, quando nós dedicamos um tempo para fixá-la com precisão em nossa mente. Isso se aplica a qualquer tentação, ou provação, ou conforto na nossa caminhada. Então, perceba, irmãos, poderíamos falar sobre muitas outras coisas aqui, que são proveitosas ao termos a palavra fixada em nossa mente e também em nosso coração. E podemos assim dizer, mas eu tenho uma memória ruim, eu não vou conseguir memorizar, eu já estou com a idade mais avançada. Mas, meus irmãos, a gente consegue memorizar o mínimo possível que a gente memorizar já é de grande proveito. Quando eu me comparo com um amigo meu, eu sou muito fraco. Tem um amigo meu chamado Rodolfo, lá de Recife, da igreja do pastor Paulo, candidato ao ministério pastoral também, que ele tem todo o saltério memorizado. Ele tem o Salmo 119 memorizado em 2 versões, Almeida Revista Atualizada e Corrigida. Fora outras porções da Escritura Sagrada, capítulos, livros, os credos ecumênicos, o breve catecismo inteiro e várias coisas assim. Tempo que ele dedica, dia a dia, tentando fixar a palavra na cabeça dele. Tem que ser assim com todo mundo? Você é menos crente do que ele porque não tem tudo isso memorizado? Não é o ponto. Mas se nós nos esforçarmos para fixarmos a palavra em nossa mente, memorizando-a, nós conseguiremos. O mínimo que for possível já será de grande proveito e estaremos muito à frente daqueles que não têm absolutamente nada da palavra gravada em sua mente, muito menos em seu próprio coração. Então, a palavra de Deus, ela deve encontrar morada em nós. Isso, inclusive, para que possamos praticar. Não há como praticarmos absolutamente nada na nossa vida a parte do conhecimento. É necessário que conheçamos a palavra e as verdades do Senhor para que possamos viver segundo ela. Nada chega no coração senão através da porta da compreensão. E tudo feito em Cristo no poder do Espírito vai nos ajudar então a desenvolver isso em nossa própria vida. E qual o alvo então nosso no meio de tudo isso? Nosso alvo em ter a palavra de Deus gravada em nossa mente, em nosso coração, é a glória do Deus Trino.
O alvo de tudo isso é a glória do nosso Senhor. E então, quando nós passarmos a ter a palavra de Deus realmente sendo evidenciada em nós, os princípios, as doutrinas da palavra do nosso Senhor, nós seremos percebidos assim, não é? Como homens e mulheres da palavra, ou como na história que eu vou ler aqui brevemente a gente conclui, a homens do breve catecismo. Né? Isso aqui não está no livro do Ryan, mas conta essa história, acho que é o Sinclair, no livro A Vida Cristã, citando o Benjamin Arfield. Ele diz assim: Benjamin Arfield ilustra o poder da doutrina para moldar o caráter e a vida. Ele conta a seguinte história. Temos o seguinte enxerto da experiência pessoal de um general do exército dos Estados Unidos. Ele estava numa grande cidade ocidental numa época de intensos alvoroços e violentos tumultos. As ruas eram diariamente abarrotadas por uma multidão perigosa. Certo dia, observou aproximar-se dele um homem com serenidade e firmeza de semblante, singularmente combinadas, cuja própria conduta inspirava segurança. Tão impressionado estava com sua atitude em meio ao tumulto circundante, que quando aquele homem, ele virou para vê-lo, apenas para descobrir que o estranho fizera o mesmo também, virou para vê-lo também. Observando-o sua viradela, o estranho voltou imediatamente até ele e, tocando no seu peito com o indicador, interrogou-lhe sem mais nem menos: qual é o fim principal do homem? Recebendo a contrassenha, respondeu: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ah, disse o estranho, eu soube por sua aparência que você era um colega do breve catecismo. Nossa, é exatamente o que pensei de você, disse o general em resposta. Então, é como se ele tivesse visto na vida do homem, no modo que ele se comportou, na conduta, em meio a todo aquele alvoroço, que algo das verdades de Deus estava impresso no modo que ele vivia. E até que, irmãos, que isso seja percebido em nós, que nós devemos procurar com a graça do nosso Deus, e só com a graça dele e a luz dos meios que ele nos deu, que é encharcando a nossa mente e o nosso coração com as verdades do nosso Cristo, que são indispensáveis para a nossa caminhada e vida cristã. Amém. E a gente conclui aqui o nosso estudo.